A paz do Senhor, povo de Deus, família de luz. Hoje, quinta-feira, dia 6, nós vamos para mais um devocional. E o nosso tema é Por que creio na Bíblia? Nosso texto base, Salmo 119, verso 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Interessante as Escrituras. Ela é o livro dos livros. Foi concebido no céu, nascido na terra, inspirado por Deus, escrito pelos homens, odiado pelo inferno, mas amado pela igreja, perseguido pelo mundo, mas crido e obedecido pelos fiéis. As Escrituras têm algumas características peculiares. Se você não sabe, ela se constitui um livro paradoxal. E por que digo isso? Porque é o livro mais lido e o mais desconhecido. É o livro mais amado e o mais odiado. É o livro mais obedecido e o mais escarnecido. É o mais pregado e o mais combatido. Para você ter uma ideia, a história diz que Voltaire, filósofo ateu, iluminista, que em suas obras dizia: Deus não existe. E se ele existe, nós homens precisamos matá-lo. Ele combateu implacavelmente a Bíblia e o cristianismo. Chegou a dizer que acabaria sozinho com a Bíblia e com o cristianismo. Antes de morrer, chegou a declarar dizendo: daqui a 100 anos a Bíblia não existirá mais e o cristianismo será extinto da terra. Pobre Voltaire, morreu louco e sua casa se tornou, na Inglaterra, a sede de distribuição da Bíblia. Portanto, a Bíblia e o cristianismo venceu. Voltaire morreu. Uma pergunta que todos nós precisamos fazer: o que é a Bíblia? Ou o que a Bíblia é? A Bíblia, querido irmão, querida irmã, tem sido o farol de Deus na escuridão da história. Ela é o fanal que orienta o nauta. Ela é o mapa que norteia o viajante. A Bíblia é o coração de Deus aberto. É o braço de Deus estendido. É a vontade de Deus declarada. Aliás, permita ir mais além. A Bíblia é a espada do Espírito. É a espada que, de fato, o Espírito usa no combate contra as hortes inimigas que conspiram contra nós e que, com sutileza vis, tentam nos arrastar na correnteza do pecado e nas seduções do mundo. A Bíblia, se você não sabe, é o bisturi de Deus que corta e amputa os tumores infectos da alma e do coração. A Bíblia é o fogo que consome o entulho da nossa vida e queima a praga do pecado que suja a nossa alma. A Bíblia é o martelo que quebra as nossas resistências e a dureza pertinaz do nosso coração. A Bíblia é o livro acorrentado que tem trazido livramento. É o livro queimado nas fogueiras que tem tirado vidas das chamas do inferno. É o livro odiado que tem ensinado perdão. É o livro que aponta a salvação. Portanto, a Bíblia possui peculiaridades. Se você não sabe, vou apontar algumas para você. Na Bíblia, os céus e a terra se abraçam. O infinito toca o finito. O eterno invade o temporal. O divino e o humano se encontram. A Bíblia é o livro de Deus, é o livro do céu, é o livro dos livros, é Deus falando ao homem, pelo homem, como homem, através do homem, mas é Deus falando. A Bíblia é tão excepcional que é interessante você analisar a sua composição. Ela tem 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Está dividida em 4 seções. O Antigo tem lei, história, poesia e profecia. De Gênesis a Deuteronômio, que são 5 livros, nós temos lei. De Josué a Esté, são 12 livros, nós temos a história. De Jó a Cantares, 5 livros, são as poesias. De Isaías a Malaquias, são 17 livros, nós temos os proféticos, ou profeta maiores e menores. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos também algumas seções. De Mateus a João, nós temos 4 livros, biografia, ou se preferir, os evangelhos. Nós temos Atos, é um único livro, é história. Nós temos de Romanos a Judas, 21 epístolas, são as cartas. Nós temos a revelação, que é o Apocalipse, que descreve o Cristo triunfante e glorioso. Neste aspecto, devo dizer, a Bíblia é espetacular. Tanto que lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 a 17,
diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto, que já foi, por sinal, trabalhado por todos nós, aponta a relevância das Escrituras. Por isso, nesse devocional de hoje, mais uma vez, reafirmo para você o que venho dizendo: as Escrituras é digna da nossa fé, da nossa confiança, da nossa devoção e do nosso amor. Agora uma pergunta: como devemos ver a Bíblia? Reconhecendo-a como inspirada por Deus, reconhecendo-a como verdadeira, reconhecendo-a como útil para guiar nossa vida e reconhecendo-a que, de fato, ela é um livro que traz a revelação de Deus ao homem. Como é que nós devemos ler a Bíblia? Nós precisamos ler as Escrituras entendendo que ela não é um livro qualquer, mas é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, dava graças incessantes a Deus por eles terem recebido a palavra anunciada, não como palavra de homens, e sim como palavra de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 2:13, Paulo ainda diz: aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus deve estudá-la primeiramente para depois fundamentar a sua fé. Estudar a palavra de Deus envolve 5 princípios: a aceitação incondicional dos seus ensinamentos, total confiança em todas as suas promessas, obediência incondicional a todos os seus mandamentos, estudá-la como se estivesse na presença de Deus e ter uma atitude de oração e devoção. Com isto eu concluo que os pastores corajosamente ousem todas as coisas pela palavra de Deus, que contenham e comandem todo o poder, glória e excelência do mundo, que deem lugar e obedeçam à divina majestade dessa palavra, que encarreguem o mundo todo de fazer isso, desde o maior até o menor, que edifiquem o corpo de Cristo, que devastem o reino de Satanás, que cuidem das ovelhas, matem os lobos, instruam e exortem os rebeldes, que amarrem e libertem os trovões e raios, e se necessário, mas tudo isso de acordo com a palavra de Deus. Meu querido irmão, querida irmã, nesse devocional de hoje, o que estou pontuando para você é: ame as Escrituras, se apegue às Escrituras, se apaixone pelas Escrituras e, de fato, obedeça incondicionalmente às Escrituras, porque ela é a palavra de Deus e a vontade de Deus revelada para você. Essa é a nossa reflexão de hoje. Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso próximo devocional.